Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, principalmente na parte aí de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois venho falando aqui de PTR4, Vale 3, CEMIG 4, BRDT3, CSNA 3, CVCB3, ITUB 4, Gol 4, VVR3, ARZZ3 e LAME 4. Mas antes de começar, vamos aqui à nossa vinheta. Primeiramente, então, Ibovespa, que dia bom de alta do Ibov, 1,59%. Então, o Ibov basicamente pegando aqui o Fibonacci em todo esse movimento aqui de subida, para em cima da região de 38,2% de retração e gera um sinal de alta em cima de um nível de suporte. Então, isso é um sinal bom no meu modo de ver, um sinal interessante. Por quê? Porque está vindo com fechamento para cima da média e está vindo com fechamento para cima da região de um antigo topo, de um antigo fundo na faixa ali dos 119,400, arredondando, está vindo para um fechamento acima desse patamar. Então é um sinal relevante. É aquele contexto que a gente já vem comentando agora fugiu aqui, não, que eu comentei no o que esperar para o mercado no mês de maio, na questão do gráfico mensal do Ibovespa, né? Que tem aqui um movimento de subida, um sinal de fundo ascendente, então o viés é mais de alta, o cenário é mais de alta, mas podendo passar por umas correções de curto prazo, gráfico diário então fazendo isso aqui e vindo para um sinal positivo. Então criou o que? Desmontou o viés negativo, que ainda está em tendência de baixa aqui pelo diário, resumidamente, né? Se pegar esse aqui, está na tendência de baixa. Mas com esse fechamento ele reduz essa importância dessa tendência de baixa e mantém um viés mais positivo para a nossa bolsa, inclusive agora no curto prazo. É importante que mantenha-se aqui acima dessa região dos 119,400 aí para os próximos pregões, para cima da média móvel 13 períodos, que nesse momento está em 119,334. Lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe um like, um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Vamos então aqui pegar o mini índice para comentar aqui em relação ao mini índice o dia de hoje também, e aí falar sobre a questão do próximo pregão, que é importante a gente abordar aí o que a gente espera do mini índice para o próximo pregão. Então vamos lá, falando primeiramente aqui do gráfico de 60 minutos. Lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Observe o G60, abriu com gap de alta, veio para cima desse nível de preço, fechou acima da média e depois ainda faz um fechamento aqui acima, proporcionando o quê? Sinalizações mais para buscar a operação na ponta compradora. E agora está patinando no nível de resistência, que é essa região aqui. Começa aqui, fechou uma hora de pregão já acima desse patamar, que aqui era um nível mais testado, em conjunto com essa máxima, e o outro nível aqui, ó. Essa é a região de desafio nesse momento. E o que está acontecendo no mini índice? Está dando uma lateralizada. Está lateralizando mais no topo, na resistência. Então fica uma expectativa que pode ter algo mais para cima. Ou seja, abriu subindo, passou a gerar sinalização de fundo ascendente para cima dessa região aqui. Melhor que seja para cima dos 120.060 pontos. Se for para cima já de um patamar ali na faixa dos 120, 160, 120, 160 principalmente, melhor ainda fundo ascendente ou pivô de alta. Abriu caindo, veio para baixo desse patamar aqui, ó, dessa região que ultrapassou aqui, agora tende a funcionar como suporte, está funcionando como suporte no patamar de 119.975 a 119.870 principalmente, veio para baixo dessa região, vou jogar no gráfico de 10 minutos, ó, região aqui desse patamar, que é 870 até os 700, veio para baixo do patamar, topo descendente, um pouco mais para a ponta vendedora, ou mesmo cai, lateraliza aqui entre as médias, gera pivô de baixo, também possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora de day trade. E acima dessa região inteira aqui, abriu subindo, fundo ascendente, pivô de alta, foco em compra de day trade no mini índice. O dólar no dia de hoje foi lá, bateu lá na zona de resistência, em um ponto importante que a gente já tinha comentado ali na análise, na região dos 492
que vem lá de trás também, região de topo lá para trás, bate na média, gera um candle de definição, perdeu essa mínima, aumenta a probabilidade, ou seja, a tendência é de baixa. Não dá para se esperar muito dos movimentos de subida, se a tendência é de baixa. A gente abordou bastante isso aqui nas lives da semana passada e no curso que está aberto as inscrições. Lembre-se, se você estiver aí buscando algo que quer consolidar a sua base de conhecimento e, consequentemente, criar estratégias em cima de uma base muito bem estruturada em termos de análise técnica, se inscreva no curso Invista Melhor usando análise técnica, que está disponível as inscrições e está perto de fechar aí as inscrições. Então, se inscreva. Link aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, você tem o link para se inscrever no curso. Tá também no meu perfil aqui no Instagram, o link para você se inscrever está aqui, ó, no meu perfil no Instagram, é só acessar lá e tem lá o link para você se inscrever. Topo descendente então no dólar, próximo pregão ficar de olho em quê? Ou ficar de olho em subiu. Esse aqui é o gráfico 60 minutos. Abriu subindo? Dá para buscar a operação de compra? Dá. Mas ficando de olho na questão da resistência aqui, que vai ser um desafio. 5.401, 5.400, enfim, já está até a média móvel aqui. Subiu no próximo pregão, gerou topo no G60 ou no G30 ali para cima da média, volta a olhar para a venda. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Ó. Abriu caindo, ficando muito mais interessante para a ponta vendedora. Durante boa parte do pregão, agora está iniciando um processo aqui de recuperação. Abriu caindo, continua olhando para a venda. Só que está batendo aqui no suporte. Ó. Então, o ideal, vou jogar aqui no gráfico de 10 minutos, já até indefinir um pouco a tendência aqui no gráfico de 10 minutos, porque já voltou para cima desse fundo aqui, está trabalhando acima. Abriu subindo, fundo ascendente, está para buscar a operação de compra, mas ficar atento na região de resistência em torno dos 400. No próximo pregão, abriu caindo e ainda continua gerando topo descendente para baixo da média, mantém o foco em venda. E volta a gerar venda depois que se bater lá nos 400, e voltar a gerar topo lá no G60, no G30 e volta a buscar a operação na ponta vendedora. Abriu subindo, fundo ascendente preferencialmente para cima no patamar de 382, dá para tentar pegar um movimento ali para a faixa dos 400. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje fez um belo pregão, 4,11%. A ação conseguiu reverter a tendência aqui que ela gerou, uma tendênciazinha de baixa, mais fraca, porque estava toda ela aqui, ó, dentro desse candle. Então ela basicamente ela confirmaria mesmo essa tendência de baixa se perdesse essa mínima localizada em 22,77. Então observe que esse grande candle de alta, tudo que está acontecendo aqui após, todos os pregões aqui após, está tudo dentro dele. É uma sinalização ainda dentro de um cenário mais de indefinição, de congestão, mas é uma sinalização positiva. Para quem está comprado, trouxe uma bela forma de trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima. Porque se perder esse patamar aqui dos 22,88, a chance de rasgar 22,77 e continuar caindo é muito grande. A superação da máxima do pregão de hoje reforça a chance, aumenta-se a chance de ter algo mais para cima e romper esse topo aqui. Isso acontecendo, dá até para buscar arriscar uma entrada na ponta compradora de rompimento com stop abaixo da mínima do candle que romper esse aqui, principalmente se acontecer no pregão desta quinta-feira. Então ficar atento aí em PTR4 que pode trazer oportunidade de compra. Quem já está comprado, quer abrir compra nessa sinalização de fundo, mesmo que seja descendente, arriscando um pouco mais, o stop vai ficar aqui embaixo, tentando pegar um movimento, logicamente, olhando mais para essa região aqui, ó, não para cá, olhando em termos de objetivo lá para essa região aqui de antigo fundo e também gap, que é um patamar de resistência lá na Petro, lá em 25,82 e 26,44. Vale 3 no dia de hoje, nós tivemos um dia que abriu lá em cima, bateu lá na resistência dos 111,95 e perdeu força, não conseguiu superar lá a máxima. Lembrando assim, eu não vi ainda a entrada, mas se ela ficar aqui enrolada, fazendo uma tendência indefinida e proporcionar a entrada aí nos próximos pregões, eu só veio 2 aqui, veio 2 para cima. Se tiver 2 aqui para baixo, já começo a ficar mais interessado em buscar uma compra aqui, até testando efetivamente a média móvel de 13 períodos nessa ação. Ou se ficar 2 aqui de lado e romper aqui para cima, também me interessa para buscar a operação de compra. Só não faria compra agora. Se tivesse comprado, stop abaixo da mínima ainda desse fundo, sem mudar a questão do stop, 108,25. E o stop seria reposicionado após pelo menos mais um candle aqui dentro desse atual movimento de subida dela, que tem resistência em 111,95 e 112,95.
Itube 4 não, CEMIG 4, encerramento da posição comprada. Ela foi lá e oscilou no centavo, exatamente no centavo. Até nem tinha reposicionado o stop para cá, eu deixei aqui nesse ponto. Foi lá, bateu e ainda terminou em alta de 1,26%. Essa operação foi um stop de proteção de lucro. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Saída da CEMIG 4 com um ganho aqui de 1,54% e isso gerou para a carteira um crescimento de 0,26%, ou seja, um ganho parcial, porque foi um stop de proteção de lucro nessa ação. Lembrando que essa ação chegou a bater no objetivo, ou seja, deu uma entrada aqui, relação risco-retorno chegou a bater aqui. Só como a gente não fez o ajuste da cotação quando fez ali a bonificação mais os dividendos, a gente não passou isso com antecedência, então a gente não realizou a saída dessa posição e conduziu a operação aí pelos mínimos ascendentes, deixando aqui para justamente tentar segurar um pouco mais, mas ela gerou um sinal aí contrário. É um ativo que eu vou ficar ainda atento para buscar uma operação de compra, mas agora não voltaria de cara já para compra na CEMIG 4. Falando de swing trade. Após isso, BRDT3, posição que a gente está comprado. Hoje o pregão foi muito bom para esse papel. Muito bom porque olhando para o que aconteceu aqui no gráfico desse ativo, o stop dessa operação reposicionado em 22,52, chegou a ficar 22,55 hoje, reverteu, belo fechamento, quase 3% de alta. Essa sinalização aqui de alta, inclusive se eu tivesse de fora dessa posição, aqui eu abriria compra novamente nesse papel, na superação da máxima desse candle. Por quê? Porque eu vejo um cenário mais positivo para a BRDT3, cenário mais apropriado para buscar a operação de compra. Vamos ver se ela consegue gerar aí uma boa relação risco-retorno, caminhar aí esse movimento de subida dela. Um primeiro ponto de objetivo, R$ 24,00, mas dependendo da força que ela possa exibir aí nos próximos pregões, traz a possibilidade de tentar um objetivo mais longo. Para quem comprou hoje, rompimento, ou comprou aqui, dá para deixar o stop justamente onde está o nosso stop aqui nos R$ 22,52. Próxima ação aqui depois de BRDT3, falar aqui de CSNA3, a recomendação de compra enviada ontem, hoje ela conseguiu fechar bem com alta de 3,22%, enfim, está dentro do movimento de subida, nenhuma alteração por enquanto no stop dessa operação. No caso da BRDT3, a possibilidade de alterar um pouco o stop para baixo da mínima de hoje, mas 22,52 para 22,54 não muda nada, não vai ser isso que vai deixar a gente menos rico ou mais pobre, enfim, não mudaremos o stop. Então CSNA3 também sem mudança de stop, tem que aguardar pelo menos mais um aí a 2 pregões para fazer alguma mudança de stop dessa operação. Vamos ver se ela consegue andar aí nos próximos pregões. Sinalização favorável no dia de hoje, confirmando aí realmente o fundo. No gráfico diário, a favor da tendência de alta de curto prazo. CVCB3, recomendação de compra no pregão de hoje, fechou basicamente no preço ali recomendado, hein? Superação da máxima no pregão de ontem, 23,45, 23,46 região de entrada, tentando pegar o que? O próximo movimento de subida. Subiu, caiu, bateu ali na média, candle de indefinição, superou a máxima no anterior, vamos ver se ela consegue ganhar força para cima nos próximos pregões. Foi igual a CSNA3 ontem, né? Começou fraco, inclusive pior que a CSNA3 começou mais fraca ainda, superou a máxima e voltou aqui, agora hoje fechou melhor. Vamos ver como é que vai ser CVCB3 aí a partir do próximo pregão. Mas passando os dados da compra da CVCB3, que é feita a favor da tendência de alta de prazo maior, de curto prazo, de prazo maior. Olhando aqui então para a tabelinha, nós temos aqui a entrada na CVCB3 em R$ 23,46, por volta de R$ 23,46, R$ 22,14 é o ponto de stop da operação, trabalhando com a volatilidade do papel. 5,63% é o tamanho do stop, ativo com a volatilidade maior, aloca menos capital, quanto mais volátil, menos capital no ativo. R$ 26,10 é o ponto de objetivo dessa compra. Próxima ação a ser falada, Itube 4, agora sim, Itube 4. Pregão de hoje, alta, boa, de 2,85%, mas continua na bagunça. Compra o Dalton, eu não entraria, não faria nada agora em Itube 4. Falando de curto prazo, swing trade, olha para isso aqui, ó. Agora, acima dessa região aqui, ó, se chegar próximo dessa região, dependendo como chegar, ou ultrapassar e gerar sinal de alta acima desse nível aqui em torno dos R$ 28,00, aí sim, R$ 28,00 a R$ 28,20, aí me interesso mais para comprar nesse papel. Mas por enquanto, aguardando sair dessa bagunça aí que ela tá, tendência basicamente, de maneira geral, indefinida, as médias ficando aqui mais horizontais. Então, tanto aqui quanto no gráfico semanal, aguardar um pouquinho mais, no meu caso, para swing trade. Gol 4.
Belo candle de alta, alta de 4,4%, gerou ali um retorno aqui para cima. Depois de ter perdido esse grande candle de alta, a ação conseguiu gerar uma outra sinalização positiva. Desafio aqui, ó. Olha o desafio dela. E essa máxima aqui virou resistência, 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 não conseguiu fechar acima e agora de novo bate e ainda fecha um pouquinho abaixo. Mas é um sinal positivo para quem abriu compra ou está comprado no curto prazo. Stop abaixo da mínima do pregão de ontem seria bem protegido ou bem posicionado. Em média, tem topo anterior, enfim, 22,77 o ponto de stop dessa operação e tentando pegar um movimento de subida não para cá, mas lá para essa região de topo aqui mais alta. Seria essa a ideia em termos de relação risco-retorno lá para a faixa de 25,76 a 26,20. Dependendo de um próximo pregão, um pregão aqui de baixa, dá para tentar arriscar uma entrada tentando pegar a continuidade do movimento de subida nessa ação ou pelo gráfico de 60 minutos. Está aqui o gráfico 60, ó, força, se vem aqui caindo devagarzinho, fundo ascendente, possibilidade de abrir a operação de compra no ativo. Depois da Gol 4, vamos falar de Via Varejo, VVR3, que gerou um candle hoje bom, alta de 1,34%, mas lembrando, a tendência nesse ativo não é de alta. Compra nesse papel abaixo desse patamar não me interessa muito, só que ela pode dar certo, só não me interessa, não encaixa com minha metodologia. Gerou um candle de reversão chamado de martelo e confirmou no pregão de hoje, que ou seja, mudando o movimento de baixo para um movimento de alta. O que eu ficaria atento no papel, se subir aqui e não ganhar muita força para cima, eu estou de olho para fazer alguma venda de swing trade em Via Varejo. Me interessaria mais por abrir uma venda de swing trade no papel. Se vai acontecer ou não, isso aí eu não tenho a menor ideia se vai acontecer ou não. Sei que a estratégia que eu montaria nesse momento para o ativo, objetivamente falando, seria mais para se trabalhar na ponta vendedora de swing trade, não já no próximo pregão. Tem que acontecer em mais uns 2 a 3 pregões para buscar alguma operação de venda em cima desse papel. Onde é que é o principal desafio de resistência? Eu vejo mais ali em torno dos R$ 12,30. Por volta de 12,25, 12,30, é isso aqui, ó. Esse miolo junto com a média. Se voltar muito forte para cima dessa região, aí começo a avaliar se eu vou continuar na questão da ponta vendedora. Depois dos 12,35, 12,25 a 12,30, o outro nível de desafio é lá nos 12,60, basicamente aqui bem testado também. Outra região com bastante teste. Então veio aqui, tentou subir, entrou nessa região aqui de entre 12,30 até 12,60, gerou sinal de baixo, dá para avaliar justamente mais a venda do que a compra no primeiro momento em cima de Via Varejo. Depois disso, Arezzo, a RZZ3, ação que no pregão de hoje, assim como a Gol, gerou um bom candle de alta, e aí com isso ela vinha na tendência de baixa, veio aqui embaixo, grande candle, subiu, caiu, e aqui ela, quando ela faz isso, ela basicamente reverte, consegue voltar a fechar acima desse fundo, consegue voltar a fechar acima dessas topos anteriores, faz uma formação de um W, de um fundo duplo, cria uma expectativa de alta para a ação. Entrar comprando aqui é muito próximo do topo anterior, relação risco-retorno desfavorável. A alternativa seria ter alguma correção aqui, seja no diário ou no gráfico 60 minutos, para avaliar uma compra um pouquinho mais abaixo, com stop um pouco mais curto na operação, ou mais bem protegido, na minha opinião. Ou seja, um stop ficando para baixo dessa região de vários topos anteriores do G60. É um stop mais bem protegido para se pensar em um swing trade maior, de mais pregões. Então a alternativa de entrada seria essa no ativo. Para quem já está comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, já estaria bem posicionado. Que se ela voltar para baixo, isso aqui tudo, depois que ela faz esse candle aqui, ela descaracteriza a expectativa de subida no curto prazo. E Lame 4. Lame 4. Que no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,43%, está em tendência de baixo e curto prazo, continua enrolada para subir, bate aqui, já tem 3 pregões batendo nessa zona de resistência, apontando mais para baixo, não tem nenhum motivo ainda de compra, de semanal tendência de baixa, é uma das alternativas até de buscar a operação de venda, ponto só que é muita entrada muito em cima do fundo anterior. Mas não vejo um motivo de entrar comprando nessa ação, ainda não vejo essa entrada. Dá se subir aqui, aí eu olho mais para ainda buscar a operação de venda. Quanto mais tempo ficar aqui afastando desse nível aqui de suporte, respeitando ali uma resistência com média e fundos anteriores, mais me interessaria para buscar a operação de venda em lojas americanas. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. E até a próxima.